Clássico alvinegro, Corinthians e Santos, duelo pelo Brasileirão, jogo que vai ser transmitido às 4 horas da tarde. Eu vou te dar todas as informações desse jogo, quais são os prováveis times, tanto de Corinthians quanto de Santos, e também te passar as informações sobre alguns desfalques que o Corinthians vai ter e como que o Dorival deve colocar o Corinthians a campo. Você vai saber de tudo agora no canal Visão Alvinegra. Vem comigo. Isso, beleza, Fredora, beleza? Como é que estão vocês? Mais um pré-jogo aqui. Hoje mais um Brasileirão, não é? Corinthians e Santos. Corinthians que vem praticamente moído fisicamente. Vou explicar mais pra vocês porque eu acho que o Corinthians está moído fisicamente, com vários jogadores em risco de lesão, ou até mesmo lesionados. Enfim, o Corinthians tá num dilema físico que parece que o Dorival colocou como prioridade. Vou comentar mais com vocês sobre o porquê disso, beleza? E o Santos também, que vem numa fase, o Santos que tá na zona de rebaixamento e que ainda não venceu com o novo técnico, o Kleber Xavier. Então, vai ser o duelo de um time que vem oscilando como o Corinthians e um duelo de um time que não vence como o Santos. Então, vai ser um jogo ali de quem ganhar vai conseguir dar um respiro e vai conseguir ter paz para poder trabalhar um pouco, tá? Então, deixa eu já passar algumas informações para vocês, tá? Já quero começar falando sobre a provável escalação, ou melhor, a começo do pensamento do Dorival de como que deve ser o time que vai a campo contra o Santos, beleza? Seguinte, eu vou mudar aqui a tela para vocês e aí eu volto já já. Eu ver Sony aqui soltou no Twitter, né? Um textinho aqui sobre a provável escalação do Corinthians e como vocês podem ver. Fim da preparação em prováveis 11. Corinthians fez o último treino antes do duelo com o Santos. Retornam todos preservados no Uruguai. Ranielli com edema é dúvida. Se ele não jogar, Maicon, que me preocupa, desce para primeiro volante e Carrijo desce junto para ajudar no meio. Romero, então, deve ficar ao lado de Yuri no ataque. Se Ranielli conseguir jogar, tendência é Carrijo jogar mais avançado perto de Yuri. Estão com certeza fora Gustavo Henrique, Garro e Memphis Depay. Três jogadores que são titulares, né? Gustavo Henrique, Garro e Depay. Cara, tá aí que tá o problema, rapaziada. Tá aí que tá o problema. O Ranieri não pode ficar de fora desse jogo, cara. O Ranieri não pode ficar de fora desse jogo. O Ranieri é uma peça importantíssima para esse time do Corinthians. Importantíssima, porque ele, junto do Martins, são os manos que mais tem pegado no time. E ter falta de qualquer um dos dois num clássico é muito pesado. É muito pesado. Ainda mais tendo uma zaga fraquíssima como o Corinthians tem, tá? Zaga essa que, inclusive, não deve ser Ramalho e Tioca. O que pra mim é inexplicável. Deve ser Félix Torres e Kaká. O Dorival tá ficando maluco, cara. O Dorival tá ficando louco de meter Félix Torres e Kaká. Que insistência é essa com o Félix? Esse jogador já mostrou 1 milhão de vezes que não pode jogar mais pelo Corinthians. Não pode. 1 milhão de vezes já ele já demonstrou isso. E não faz o menor sentido o Dorival cogitar usar Félix Torres e Kaká. Simplesmente inexplicável. Então, assim, quando soltarem a escalação uma hora antes do jogo e eu ver Félix Torres e Kaká, cara, não vai ter como não criticar o Dorival. Não tem como não criticar o Dorival, porque ele viu a cagada que esses dois já fizeram contra o Mirassol, ele viu que o Félix Torres não tem mais clima pra jogar no Corinthians. Não é que o Félix Torres é ruim, tá no mau momento, ele não tem clima pra jogar no Corinthians, ele não serve pro Corinthians. O Félix Torres era pra ter sido mandado embora ou vendido faz tempo, é que a janela ainda não abriu, então não chegou proposta, mas ele deveria ter ido embora faz tempo. Esse cara não tem clima pra jogar no Corinthians, e o Dorival vai insistir de novo com o Félix Torres e com o Kaká do lado ainda. Kaká que é um jogador também que é medíocre. Então, assim, cara, qual o sentido? Por que não manter André Ramalho e Tioca? São jogadores que comprometem menos. Não são aquela coisa, a zaga continua ruim, mas comprometem menos que Kaká e Félix Torres. O Félix Torres é um merdeiro ambulante, ele tem tesão em fazer merda, e o Kaká é um jogador que a gente não sabe o que ele vai fazer, imprevisível. Ele pode ter lances bons, mas ele também pode comprometer. É mais perigoso do que você ter André Ramalho e Tioca juntos. Então, assim, se vier com Félix Torres e Kaká uma hora antes do jogo, saindo na escalação, cara, o Dorival tem que ser fortemente cobrado, tá? E não vem mais com esse papo de, é por conta da questão física, que eu não sei o quê. Cara, beleza, os jogadores estão moídos fisicamente, é verdade, mas os zagueiros estão moídos fisicamente? Não estão moídos fisicamente, pô. O Choca tava desaparecido há um tempo, ele voltou a jogar agora. O André Ramalho também foi poupado durante vários jogos porque ele era banco. Então, como é que você fala que esses dois jogadores estão moídos fisicamente? Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido, tá? Então, cara, eu espero muito não me invente nessa escalação de colocar Félix Torres e Kaká, cara. Porque, sinceramente, é inexplicável, tá? É inexplicável se ele fizesse aqui. Agora, deixa eu pegar com vocês a provável escalação do site Joga10 News, tá? Que é um site que eu confio muito na questão de prováveis jogadores, tá? De provável escalação. Mas também tem algumas dúvidas que não sei se podem surtir efeito ou não, tá?
Seguinte, rapaziada, como vocês podem ver, tá aqui a provável escalação de Corinthians e Santos, beleza? E, rapaziada, é o seguinte, olha, Corinthians pode ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Fabrino de Leri. Aqui tá o André Ramalho, mas eu vi muitas escalações, principalmente do GE, colocando como provável o Félix Torres, tá? Que eu acho um absurdo. Mas se for André Ramalho, é menos pior do que o Félix Torres, obviamente. André Ramalho, Kaká e Andileri. Martinez como primeiro volante. Carrijo, Breno Bidon. Igor Coronado com dúvida no... Igor Romero no ataque? Que é isso? Que isso? Calma que eu não vi isso aí não, rapaziada. Igor Coronado tá em dúvida com o Maicon e o Romero vai ser titular com o Yuri Alberto? Ah, cara. Mano, o Romero, rapaziada, eu não sei, velho. O Romero é um cara que eu não consigo mais confiar, velho. Tipo, é um jogador que eu respeito, é rei da arena, é verdade. Pô, tem aquele papo lá de que condições ele também dá vida, mas, cara, é um jogador muito limitado, velho. É muito limitado o Romero, cara. Eu não consigo. De verdade, rapaziada. Eu já falei, eu respeito o Romero. Mas eu não consigo gostar dele, mano, jogando bola. Ele é terrível jogando bola, cara. É terrível. Ainda mais com ele caindo pra ponta. Se esse cara for jogar bola, ele tem que jogar como o segundo atacante mesmo, de centroavante. Mas com o Dorival, ele vem ficando mais pregado na ponta. E é impressionante que todo jogo o Romero tá. Todo jogo o Romero tá. Seja time reserva, time misto, time de titular. O cara tá sempre na escalação de titular, cara. Que é isso, mano? Então, assim, se for esse mesmo time, eu também fico preocupado, claro. Porque não tem o Ranielli. Não tem o Ranielli ali, cara, é um absurdo. É um absurdo, não, tipo, absurdo porque o Dorival optou por não ter ele. É um absurdo porque o time vai ficar terrível. Tá ligado? Porque a zaga já é uma merda. E você vai ter só o Martins ali de pegada no meio campo, vai ficar complicado, cara. Vai ficar complicado, principalmente por quê? Porque o Santos trata esse jogo como uma virada de chave. Como eu já falei pra vocês, os caras ainda com o Kleber Xavier, que é o novo treinador, ainda não venceram. Eles não venceram. Então, eles estão tratando esse jogo aqui como uma virada de chave para poder recuperar confiança na temporada e poder fazer uma sequência boa de jogos. Então, assim, é um jogo perigoso pro Corinthians também. É um jogo perigoso, tá? E o Santos, ele vem a campo com Gabriel Brazão, Léo Godoy, que é terrível jogador, meu Deus, Zé Ivaldo Lampérez Escobar. Vocês podem ver que a linha defensiva do Santos é muito terrível também, né? Uma linha defensiva boa, então os dois sistemas defensivos de ambos os times são ruins, tá? Meio campo com Thomas Ricon, Zé Rafael e ali na armação o Raul Laser, tá? Ali do lado direito, não sei se vocês estão vendo porque a minha câmera deve estar tampando, mas tem o Barreal, tá? Aquele ex-Cruzeiro, Soteldo na esquerda e Tiquinho Soares na frente. O Santos, ele vem tendo uma evolução pequena nos últimos jogos, tá? Pelo que eu venho assistindo nos jogos. Mas também nada demais, tá? O time tá na zona, tá brigando contra o rebaixamento. O Santos continua sendo um time ruim. O Santos continua sendo um time que não cria muito e que também deixa muito a desejar defensivamente. Então o Corinthians pode sim aproveitar muito disso e pode sim ganhar do Santos. Não com facilidade, mas a tendência é que o Corinthians ganhe, tá? Porque o Santos ainda não tá naquele esquema de um time que tá conseguindo uma evolução nítida e que tá dando confiança pro torcedor, tá? Inclusive, o Santos pode ter uma novidade contra o Corinthians amanhã, que é o Zé Rafael, tá? O Zé Rafael que tava lesionado, se não me engano, e esse deve ser o primeiro jogo dele como titular no Santos, beleza? Mas assim, rapaziada, falando mais sobre o Corinthians, né? Cara, é o que eu falei pra vocês, a falta que o Ranieri faz é absurda. Ainda mais contando com o desfalque do Memphis, velho. O time vai sem seus principais jogadores, tá? O time vai sem seus principais, sem, desculpa, sem seus principais jogadores. E a tendência é o quê? A tendência é que o Corinthians não seja tão impositivo como a gente espera. A tendência é que o Corinthians não seja um time que pressione muito como a gente espera. Eu esperava um Corinthians que, cara, começasse o jogo já em cima do Santos, sufocando, mas eu não sei se com essa escalação o Corinthians vai conseguir, tá? Eu não sei, porque como o Vessone falou, é, o Maicon pode jogar, aí o Maicon desce para poder fazer o primeiro volante, aí o Martinez abre e fica Carrijo, Coronado, Martinez, Carrijo, Martinez, Coronado. Quem eu tô esquecendo, cara? Carrijo, Martinez, Coronado e tá o Breno Bidon. O Maicon. Ou seja, meio de campo com quatro jogadores, cara. Maicon, Carrijo, Martinez e Coronado, tá? A não ser que ele coloque o Bidon também no lugar do Coronado. Mas assim, o time é esse. E sem o Raniel vai ficar complicado, cara. Porque a zaga vai ficar assim, com dificuldades, tá? Mas enfim, dá pro Corinthians ganhar. É claro que dá pro Corinthians ganhar. O Santos tá sendo freguês do Corinthians. E o Yuri Alberto é pai dos caras. O Yuri Alberto é pai dos caras. Então assim, a tendência é que o Corinthians ganhe. Mas é um jogo perigoso. É um jogo perigoso porque os caras estão tratando esse jogo com uma virada de chave. E vai ser foda se o Dorival me vier com o Félix Torres e Kaká, tá?
vai ser complicado, mano. Ah, vamos ver o que vai ser, rapaziada. Mas é isso, tá? Pré-jogo feito. O jogo vai ser transmitido às 4 horas desse domingo. Transmissão da Globo Sport TV e Premiere, tá? Se vocês assistirem pela Globo, vocês podem ver o primeiro gol do Corinthians com o hino tocando de volta, que deve ser muito da hora, tá? Então, tomara que aconteça mesmo. E rapaziada, tamo junto. Se inscreva aqui no canal pra fortalecer o canal Visão Vinegra. Deixa um like também pra poder entregar esse vídeo pra mais corintianos, crescer essa comunidade que debate pro do Corinthians. E tamo junto até o vídeo do pós-jogo. É nóis e vai Corinthians. Boy, Yuri Alberto, pai dos caras. Mete 3 neles.